A poesia mais parnasiana, ela, é claro, mostra o que? A perfeição da forma. Mas como assim a perfeição da forma? Conte as sílabas poéticas de cada um dos versos. Lerei um verso só, você já ouviu, mas talvez por contraste à desventura. Se nós estivéssemos em sala de aula agora, faremos a medida. Mas a primeira sílaba poética, mas talvez, segunda e terceira sílabas poéticas, por quarta, contraste a, e você terá 10 sílabas poéticas. Elimine a última, por quê? Porque você tem a palavra desventura, a sílaba forte é tu, jogue fora. Teremos as 10 sílabas poéticas. Claro, neste sentido, vale a pena pensarmos que nem sempre encontramos 10. Muitas vezes os versos dodecassílabos ou alexandrinos podem aparecer, mas a perfeição da forma, a ausência de romantismo, a preocupação com o texto mais voltado à perfeição, ou seja, palavras que combinam. Temos então desventura, figura, mandarim, tim, pintá-la, vendo-a, amêndoa, e isso, é claro, categoriza esse poema como parnasiano. Um outro texto. E aí você dirá assim, não, mas esse texto, ele é um texto maravilhoso. Vamos a ele e suspire. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve meu sangue, acalma-o com teu beijo. Beija-me assim, diz tua boca. Vem, ainda mais, diz a minha soluçar. Exclama, todo o meu corpo chama, morde também. Ai, morde, que doce é a dor, que me entra as carnes e as tortura. Beija mais, morde mais, que eu morra de ventura, morto por teu amor. Olavo Bilac tem as suas marcas românticas porque ele herda muito isso. Quando em Via Láctea ele cita, naquela pergunta que se faz a ele, mas escuta, tresloucado amigo que falas com estrelas, que história é essa? Pergunta Olavo Bilac, e ele dirá assim de uma forma muito correta na sua poesia, só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. Então o Olavo Bilac foi nacionalista, sim, grande nacionalista. A ideia do serviço militar obrigatório, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. A ideia da última flor do lácio, da língua portuguesa, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura, tudo isso muito bonito. E um outro detalhe, ele amava também. Então ele recebe algumas coisas do romantismo por influência. É curioso, por mais que ele tenha combatido o romantismo, tenha tornado a sua poesia mais objetiva, mais centrada na forma, como ourives, ele ainda guardava as marcas da paixão. Então temos um pouquinho disso na poesia, no parnasianismo erótico do senhor Olavo Bilac. Anda em mim soturnamente uma tristeza ociosa, sem objetivo, latente, vaga, indecisa, medrosa. Como ave torva e sem rumo, ondula, vagueia, oscila e sobe em nuvens de fumo e na minha alma asila. Certa tristeza indizível, abstrata como se fosse a grande alma do sensível, magoada, mística, doce. Imponderável abismo, mistério aflito, torturante, formidável. Tristeza do infinito. Que beleza de texto! E é um texto simbolista. O simbolismo é o neorromantismo? Em parte, sim. Sobretudo com a figura de João da Cruz e Souza, esse catarinense maravilhoso, o cisne negro. Sim, o cisne negro era obcecado pela cor branca, mas também possuía uma forma de escrita maravilhosa quando ele escrevia sobre a figura feminina. E é claro, as marcas do erotismo estão presentes também na poesia dele, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
mas não é isso o ponto incidente. O fato é que a simbologia. Mas como é que eu diferencio, então, um texto parnasiano de um texto simbolista? Essa sua pergunta encontra uma resposta razoavelmente simples. Razoavelmente simples. Qual? A de que você pode, evidentemente, entender as 10 sílabas poéticas, tanto para o parnasianismo quanto para o simbolismo, mas pode entender que os temas do parnasianismo são mais palpáveis, mais táteis, mais concretos, e os temas do simbolismo são mais imaginativos, mais simbólicos. É o paladar, é a visão, é o tato, o olfato, a audição. São palavras mais difíceis. Não há aquela busca pela pureza formal. Há sim, por termos como musselinosas brumas, vozes veladas, violões velozes dos vórtices vivos, vãs vulcanizados. Que beleza! Então essa musicalidade, essa aliteração são incidentes na poesia não só de Cruz e Souza, mas também de Alfonso de Guimarães, os representantes. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo obsconso que a constringe. Chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas, de repente, e quase morta, esbarra no molambo de uma língua paralítica. E a poesia que você acabou de ouvir, ela complementa tudo isso, traz as heranças do parnasianismo e do simbolismo, mas agora mostra a decomposição da matéria. E o grande Augusto dos Anjos surge, poeta de um único livro, Eu, seus poemas. Poemas que mostram a matéria se decompondo. Por isso é o poeta do amoníaco, é o poeta preferido por muitos químicos, que gostam desse estilo despojado, provocador, ao mesmo tempo irritante e, para muitos que não gostam, nojento. Por quê? Porque ele busca os estados da matéria. Por isso, a mesma boca que te beija é a boca que te escarra, diria o poeta Augusto dos Anjos, e você percebeu isso nas marcas. Mas então, professor, eu preciso entender um pouco de cada um dos autores para compreender o que eles deixaram na poesia, sem dúvida alguma. E sabermos também que o autor trabalha com uma série de informações. Ele não é uma situação apenas. E ao trabalhar com essa série de informações, ele acaba categorizando um pouco disso na sua poesia. Foi a viagem que fizemos por textos do parnasianismo, por textos do chamado pré-modernismo, agora um texto especificamente do romantismo como essencialidade da nossa conversa. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem, e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. O texto de Cruz e Souza, que acabamos de ver, por exemplo, mostra a musicalidade predominante nele. A musicalidade que fez do Cisne Negro o maior poeta dessa época, esse poeta que viveu de 1893 a 1902, criando textos mais concretos. Não ele fisicamente falando que ele viveu, mas viveu na memória do nosso estudo didaticamente falando. Por que didaticamente? Porque é necessário que nós tenhamos um período no qual se inseriu o autor e o seu momento literário, justamente de 93 até 1902. Então ele termina o século XIX e ele abre o século XX, já fazendo a sua ponte com Augusto dos Anjos, sobre quem nós falamos há pouco. Nesse texto, que é um dos mais conhecidos do poeta Cruz e Souza, o que é possível perceber? A combinação de sons. Esses sons sibilantes, o chamado S sibilante, aparece muitas vezes com outras consoantes, como é o caso da consoante V dos violões que choram. Certo? Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir,
Deusa serena, serena forma. Em Profissão de Fé, que acabamos de ver, há uma outra diferença. Em Profissão de Fé, nós vemos um resgate da vida religiosa, mas de maneira muito sutil, não é a tônica. A tônica desse texto é mostrar mesmo o quanto é possível fazer uma poesia perfeita. Ele, Olavo Bilac, invejava Ourives e coloca isso na prática, fazendo um criar poético maravilhoso. E ele se dá muito bem nesse sentido, porque não só em Profissão de Fé, mas em A Última Flor do Lácio, ele mostra o quanto ele é um poeta habilidoso na versificação. Vimos então, no encontro de hoje, um pouco das relações da prosa e da poesia, sobretudo as diferenças que se deve estabelecer quando se faz a leitura desses textos. Não é algo tão complexo quando temos uma proximidade com o texto propriamente dito. Então, a recomendação que demos, refazemos agora. Um pouco de José de Alencar, um pouco de Machado de Assis, um pouco de Aloísio Azevedo. Mais uma dose de Olavo Bilac, de Augusto dos Anjos, de Cruz e Souza e, se possível, Castro Alves. Fora isso, suspire com os textos e faça a sua viagem pela imaginação do que eles escreveram. Até o próximo encontro. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Immanuel Kant.